Se os governos quisessem desacelerar a adoção do Bitcoin, eles poderiam gastar menos e voltar ao padrão ouro. Isso não acabaria com a moeda e o Bitcoin ainda venceria, mas provavelmente mais devagar. Portanto, o ritmo em que isso está evoluindo é totalmente impulsionado pela destruição da moeda e pela desvalorização da moeda. E acho que o Bitcoin é literalmente a antítese da moeda fiduciária. É a melhor expressão. Se você quiser ver como a moeda fiduciária é realmente ruim, abra um gráfico de Bitcoin. À medida que o preço do Bitcoin continua a subir, ele está capturando a atenção global como mais do que apenas um ativo especulativo. Ele está se tornando numa pedra angular para aqueles que buscam estabilidade financeira em tempos incertos. A cada aumento de preço, o papel do Bitcoin como uma proteção contra a instabilidade económica fica mais claro, levando ainda mais indivíduos, mais instituições a tomarem nota e a ficarem conscientes. Então, o que é que está impulsionando este rally? No fundo, é uma combinação de demanda aumentada, oferta limitada e desconfiança generalizada nos sistemas financeiros globais e tradicionais. Em uma entrevista poderosa com a Dylan Leclerc, Jack Mallers explora como o Bitcoin não está apenas surfando em uma onda de popularidade, mas está fundamentalmente remodelando as finanças. À medida que o preço do Bitcoin sobe, a sua posição como uma forma revolucionária de dinheiro se torna mais arraigada. Ao contrário das moedas fiduciárias, que são suscetíveis a pressões inflacionárias devido à impressão ilimitada, o suprimento de 21 milhões de moedas do Bitcoin garante a sua escassez, aumentando ainda mais o seu valor. Essa escassez está se tornando um fator-chave à medida que mais pessoas migram para o Bitcoin, reconhecendo-o como uma reserva de valor que se mantém mesmo diante da instabilidade monetária impulsionada pelo governo. Para ouvir mais sobre a perspectiva de Jack Mallers e a sua conversa com Dylan Leclerc, assista aos clipes da entrevista agora a seguir. Não se esqueça já agora de esmagar o botão de curtir, inscrever-se no canal e ativar as notificações para obter conteúdo mais aprofundado sobre o futuro das finanças descentralizadas. Aproveite o vídeo. Pensa no Bitcoin como dinheiro. E o dinheiro é o bem de mercado que você adquire para economizar e trocar seu tempo, sua energia, seu esforço, seu trabalho. Certo, portanto, um cheeseburger também é um bem de mercado. Um avião é um bem de mercado. Você embarca no avião para viajar, consome o queijo ou adquire o cheeseburger para consumi-lo. Você adquire o dinheiro para armazená-lo e o consome. Você adquire o dinheiro para armazená-lo e trocá-lo mais tarde. É a tecnologia que usamos para aproveitar nosso esforço de hoje e levá-lo para amanhã. E é isso que o Bitcoin é, pura e simplesmente. É uma tecnologia de que todos os seres humanos precisam, tanto em Wall Street quanto nos manifestos cypherpunk em São Francisco. É um dinheiro sem permissão, portanto, ninguém pode dizer a ninguém que não pode usá-lo. Portanto, minha expectativa é que se você é um ser humano e precisa armazenar seu tempo e energia, e precisa economizar e trocá-los por coisas, naturalmente usará o Bitcoin. Portanto, acho que é inevitável nesse aspecto. Também acho que para aqueles que se sentem ameaçados por Wall Street, há uma nuance muito grande. Devemos ser gratos a Satoshi Nakamoto por todos os tipos de motivos. Um dos mais impressionantes, na minha opinião, é como Satoshi lançou o Bitcoin. Digo isso no sentido de que Satoshi Nakamoto não levou o Bitcoin ao Goldman Sachs para torná-lo público. Satoshi Nakamoto não o listou na bolsa de valores. Satoshi Nakamoto não a colocou em um produto. Hunt o colocou em uma lista de e-mails e simplesmente o divulgou. E, por esse motivo, o Bitcoin é propriedade de todos nós, das pessoas. Portanto, mais da metade do suprimento de ouro é de propriedade de governos e bancos centrais. Acho que os governos possuem apenas 4% da oferta de Bitcoin. Temos Michael Saylor, que está tomando emprestado tanto dinheiro quanto um ser humano poderia tomar emprestado. Esse cara tem bilhões de dólares em dívidas e está tentando possuir o máximo de Bitcoin que puder. E ele mal ultrapassou apenas 1%. Portanto, o simples fato de o Bitcoin não estar concentrado. Satoshi dissesse, ei, Goldman Sachs, criei um dinheiro realmente interessante, quero que vocês me ajudem a torná-lo público, provavelmente teríamos um fornecimento mais concentrado. O fato de que você pode custodiá-lo em seu cérebro. Ele não tem peso. Não há custo para armazená-lo e mantê-lo. É global.
E a distribuição foi feita por meio da mineração, da energia e do vazamento em uma lista de discussão. Não há nenhuma ameaça. Quer dizer, Larry Fink pode se esforçar ao máximo e talvez consiga 5,1% ou algo assim. Não é o suficiente para ter importância. Quer dizer, você precisa possuir a maioria de uma classe de ativos para manipulá-la, para suprimir seu preço. Portanto, o fato de que todos nós o temos, acho que a genialidade que muitos perderam é que fomos capazes de distribuir o Bitcoin para as pessoas de uma forma suficiente que nos protege. Claro, Wall Street quer comprá-lo. Bem-vindo ao mercado. Bem-vindo à festa. Jack Mallers vê o Bitcoin como uma forma revolucionária de dinheiro projetada para armazenar e trocar tempo, energia e esforço. Ao contrário dos ativos tradicionais, o Bitcoin opera como uma tecnologia universal e sem precisar de permissão, acessível sem a aprovação de uma autoridade central, garantindo segurança e privacidade. Ele elogia o lançamento descentralizado de Satoshi Nakamoto, que capacitou pessoas comuns e impediu os bancos centrais ou corporações de o monopolizarem. Ao contrário do ouro, que é amplamente controlado pelos governos à volta do mundo, Mallers vê que o Bitcoin é uma defesa contra a desvalorização das moedas fiat, acelerando uma adoção à medida que os bancos desvalorizam as suas próprias moedas. Embora reduzir os gastos do governo ou retornar ao padrão ouro possa desacelerar o crescimento do Bitcoin, Mallers argumenta que o ímpeto do Bitcoin é imparável. Ele aponta para a adoção do Bitcoin por El Salvador como um passo fundamental na separação do dinheiro do controle estatal e acredita que os Estados Unidos podem seguir estes passos, legitimando ainda mais o Bitcoin na escala global. Vamos então voltar à entrevista e assistir mais clipes para obter mais insights da discussão de Jack Mallers. Acho que o Bitcoin é a melhor expressão da desvalorização da moeda. O Bitcoin é igual à tecnologia mais a liquidez fiduciária. Portanto, acho que grande parte do crescimento é impulsionado pela destruição da moeda fiduciária, é o nível de déficits na espiral da dívida, na qual acho que provavelmente já estamos. Portanto, acho que esse é o catalisador líquido, o catalisador geral. Se os governos quisessem desacelerar a adoção do Bitcoin, eles poderiam gastar menos e voltar ao padrão ouro. Isso não o mataria, e o Bitcoin ainda venceria, mas provavelmente de forma mais lenta. Portanto, o ritmo em que isso está evoluindo é totalmente impulsionado pela destruição da moeda e pela desvalorização da moeda. Eu acredito que o Bitcoin é literalmente a antítese da moeda fiduciária. É a melhor expressão disso. Se você quiser ver como a moeda fiduciária é realmente ruim, pegue um gráfico de Bitcoin. Não olhe para o IPC. Então, isso é como se na rede que eu penso sobre isso, que eu acho interessante sobre a América, você sabe, com El Salvador, foi um enorme avanço. O que significa que um Estado-nação, um país, removeu seu relacionamento com as pessoas do dinheiro. É literalmente a separação do dinheiro no Estado. E é por isso que acho que muitos de nós nesta sala estamos interessados no Bitcoin. E, na verdade, no final das contas, o dinheiro é nosso tempo e energia, em um sentido abstrato. Falo sobre seu esforço humano. É trabalho. Por exemplo, todos nós nos levantamos, fazemos coisas e em troca disso recebemos dinheiro. Portanto, por procuração, quando um governo desvaloriza a nossa moeda, ele está desvalorizando você, não o dinheiro em si, mas todo o seu esforço, todo o seu tempo, toda a sua energia. O dinheiro, em teoria, deveria representar suas contribuições para a sociedade e como um sistema perfeito. Portanto, o fato de El Salvador ter dito que não quer influenciar esse relacionamento, não queremos fazer parte desse relacionamento. Queremos que essa relação dependa do mercado livre. Porque quando o governo americano desvaloriza o dólar, ele desvaloriza todo o tempo, energia, esforço e trabalho que investi para ganhar esses dólares. Por isso, o que El Salvador fez foi um passo monumental. Mas eles não podiam imprimir sua própria moeda, pois a perderam na guerra civil. Dependiam do dólar. Então, acho que o próximo grande passo seria se um governo com capacidade de imprimir, desvalorizar e usa um banco central para manipular, controlar e influenciar o tempo, a energia, o esforço e o trabalho da população e da sociedade. Se um governo com esse poder for capaz de comprar Bitcoin e reconhecê-lo, nem mesmo a parte da moeda legal, apenas reconhecê-lo, possuí-lo e validá-lo, isso seria um grande negócio.
E, na verdade, acho que os Estados Unidos da América estão provavelmente na melhor posição para fazer isso. E acho que eles são os candidatos mais prováveis porque tem a moeda de reserva mundial. É como se os Estados Unidos fossem como um grande carvalho. Como se tivéssemos acabado de emitir uma nova dívida. Como se, participar da moeda de reserva mundial implicasse em déficits enormes e na emissão de toda essa dívida, certo? Portanto, nós somos os mais incentivados a começar a respaldar nossas promessas futuras com algo real. Então, eu mencionei que meu chefe de gabinete está em algum lugar na plateia. Eu disse a ele que depois de El Salvador, as pessoas iriam me perguntar qual é a próxima etapa. É a Guatemala ou a Argentina? Todos estavam olhando para o mapa, olhando para a América Latina. Eu disse, pode ser nos Estados Unidos. O Bitcoin é muito americano. E os Estados Unidos, em teoria, são tecnologia, inovação, inclusão e igualdade. Todo nó da rede é tratado da mesma forma. Você pode entrar e sair quando quiser. Portanto, talvez eu esteja me manifestando um pouco. Talvez isso seja menos uma previsão e mais uma esperança. Mas acho que isso seria algo realmente importante. E tão grande quanto El Salvador foi, o próximo passo seria um governo que realmente pudesse imprimir seu dinheiro e rebaixar a população por meio da impressão de dinheiro. Se eles disserem que essa coisa de Bitcoin é legítima e que deveríamos ter algum, acho que isso seria enorme. Analistas sugerem que, embora a crescente dívida federal dos Estados Unidos apoie as perspectivas de longo prazo do Bitcoin, ela tem um impacto mínimo de curto prazo. Em vez disso, incertezas sociopolíticas, incluindo o conflito do Oriente Médio, as próximas eleições dos Estados Unidos e as preocupações económicas globais impediram o ímpeto ascendente do Bitcoin. Apesar do aumento da base monetária global e dos desenvolvimentos positivos nos mercados de ações, como o índice de Hong Kong e o S&P 500, o Bitcoin permanece preso abaixo ali dos 70 mil. O dólar americano fortaleceu-se, mostrando a preferência dos investidores por moedas tradicionais. Além disso, dados macroeconómicos fortes dos Estados Unidos, como o relatório de empregos de setembro, diminuíram os temores da recessão e reduziram a probabilidade de um corte nas taxas de juros, empurrando os investidores para ações e posições em dinheiro. As métricas de derivativos de Bitcoin revelam um sentimento neutro do trader, com os futuros de Bitcoin mostrando um prémio anualizado de 8%. No entanto, as saídas recentes de ETFs de Bitcoin, cerca de 335 milhões desde 1º de outubro, indicam um comportamento cauteloso do investidor, contribuindo ainda mais para a estagnação do próprio Bitcoin. Apesar de algum otimismo sobre os ganhos futuros nos preços do Bitcoin, o ambiente macroeconómico atual e o sentimento do investidor favorecem fortemente o mercado de ações e as opções em dinheiro em vez do próprio Bitcoin. Para encerrar, o que é que você acha do papel do Bitcoin no futuro das finanças globais? Ele pode realmente servir como uma defesa contra a desvalorização das moedas fiat e oferecer soberania financeira em um mundo dominado pelo dinheiro fiduciário? Compartilhe as suas ideias nos comentários em baixo, que eu adoraria saber a sua opinião. Já agora, compartilhe o vídeo, esmague o botão de curtir e subscreva o canal. O meu nome é Rui Ledvino, obrigado por sintonizar aqui no canal Mentes Milionárias. Até amanhã e tenham o resto de dia fantástico. Tchau, tchau.